Ora, muito obrigada a vossa vinda aqui, da doutora Ângela Silvini e da doutora Alexandrina Martins, que vêm aqui nesta audiência com pela Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala. Muito obrigada. Temos aqui representadas o Partido Socialista, o PS, que estou eu a representar e também estou aqui a presidir esta comissão, a senhora deputada Helga Correia e a deputada Carla Madureira. Temos também as assessoras do PCP e do Bloco de Esquerda que estão aqui em representação dos deputados. Normalmente temos imensas reuniões e os grupos parlamentares mais pequenos têm que se dividir e então estas audiências são gravadas, por isso qualquer deputado tem acesso depois a estas audiências. Dispõem de 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, depois têm novamente 10 minutos para responder ou para o que entenderem. Por isso vou-vos passar a palavra. Aqui, sim. Bom dia. Antes de mais, queríamos agradecer a vossa atenção para este assunto. Eu sou a Ângela Silvini, sou vice-presidente da mesa da Assembleia da Associação Portuguesa dos Terapeutas da Fala, que é a APTF, e ao meu lado tenho a professora Alexandrina Martins, também terapeuta da Fala, coordenadora do Grupo de Trabalho APTF, Subsídio de Educação Especial. Então, gostaria de primeiro de falar da APTF, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1978 e representa os terapeutas da fala em Portugal. Somos cerca de 3.700, consideramos poucos para aquilo que é necessário. Todavia, é a única entidade de autorregulação profissional no país ligada à terapia da fala. Temos o dever de promover o desenvolvimento da terapia da fala, assegurando e fazendo respeitar os direitos dos utentes à terapia qualificada. Nossa profissão é responsável pela prevenção, avaliação e tratamento, diagnóstico e estudo científico das perturbações da comunicação humana, sejam elas da linguagem oral ou escrita, e englobam também outras formas de expressão não verbal. O nosso objetivo é otimizar as capacidades dos indivíduos de todas as idades, desde os mais pequenos até aos adultos. O terapeuta pode trabalhar em várias instituições, sejam elas públicas, privadas, creches, escolas, domicílios, entre outros. Assim como outros colegas na área da educação e da saúde, o terapeuta da fala pode ser responsável pelo apoio individual, pelo técnico especializado, este apoio que é referido no procedimento do subsídio de educação especial. Passo então aqui a palavra. Muito bom dia. Muito bom dia. Reitero os agradecimentos pela recepção e pela atenção que tem sido prestada para este assunto. E antes de começar a exposição propriamente dita, gostávamos de dar aqui 2 apontamentos, tal como fizemos na reunião já prévia com o Dr. Paulo Nunes, o Diretor do Departamento de Prestações e Contribuições do Instituto de Segurança Social, com quem estivemos em 19 de outubro, que é reconhecer, primeiro de tudo, que este subsídio de educação especial, que é aquilo que nos motiva a estar cá hoje, é um mecanismo de extrema relevância, já que tem como primeira finalidade possibilitar o acesso a serviços terapêuticos, nomeadamente o serviço de terapia da fala, que não estão disponíveis noutras redes, como sendo o Sistema Nacional de Saúde e a rede de técnicos colocados na dependência do Ministério da Educação. Além disso, e também não menos importante, gostaríamos também de dizer que estamos totalmente de acordo com a necessidade da implementação de processos de verificação que determinem o justo acesso para que este subsídio chegue a quem dele efetivamente necessita. Porque, de facto, ele constitui-se para muitas famílias como o único mecanismo de acesso às terapias. Os terapeutas da fala são escassos nas escolas e, no caso das crianças mais novas, nas equipas locais de intervenção. No entanto, existem muitas dificuldades associadas aqui à obtenção deste subsídio de educação especial. Primeiro, por ser um processo altamente burocratizado, com especial impacto nas famílias socialmente mais vulneráveis, que são precisamente aquelas que não encontram soluções às quais acedam sem que constituam um peso naquele que é, por vezes, um escasso orçamento familiar. É um processo excessivamente moroso, passando-se meses e, às vezes, anos, mais de um ano, até a análise do processo e correspondente deferimento ou indeferimento. À data de hoje, temos ainda processos do ano letivo 2021-2022 que ainda não conheceram o resultado da análise da Segurança Social. Para além disso, ele constitui-se como reembolso de valores, porque é necessário o envio dos recibos de serviços prestados, sem qualquer certeza de que este processo vá ser deferido ou não. Tratando-se maioritariamente de famílias em situações económicas vulneráveis, os profissionais asseguram o apoio sem certeza nenhuma de serem ressarcidos pelos serviços que foram prestados.
E há aqui um facto que é importante sublinhar, que é aquilo que tem sido, a nosso ver, um entrave no funcionamento do processo, que é a constituição das equipas multidisciplinares, que é opaca. Não conseguimos perceber com exatidão quem é que as constitui, apesar de no despacho de 2016 ser indicado que existe pelo menos um médico do Sistema de Verificação de Incapacidades, um assessor de um técnico de coordenação, um técnico superior e um docente de educação especial. No corpo destas equipas, nós, até quanto nos é dado a conhecer, não fazem parte profissionais especializados nestas várias áreas em questão, nomeadamente pediatras de desenvolvimento, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicometricistas, que efetivamente estejam habilitados ao apuramento da necessidade destes apoios. E os critérios que determinam o deferimento ou indeferimento deste processo parecem gozar de uma certa arbitrariedade, e a justificação do indeferimento é invariavelmente a mesma. A redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial e intelectual não foi comprovada após avaliação ou processual ou presencial da equipa, não existindo em nenhum caso disponibilização à família daquilo que é um relatório de conclusões que também está previsto nesse mesmo despacho. E, adicionalmente, existem, por um lado, crianças com diagnósticos similares que obtêm resultados diferentes e, por outro, talvez ainda mais grave é o facto de, não raras vezes, uma mesma criança ser avaliada 2 vezes por equipas multidisciplinares que dão interpretações diferentes e, consequentemente, resultados diferentes. A exemplo desta arbitrariedade, existem crianças avaliadas na equipa multidisciplinar, a propósito da bonificação por deficiência, em que é comprovada a necessidade desse mesmo apoio. Aquilo que está previsto na legislação é que têm direito a esta bonificação crianças que necessitem de apoio individualizado, pedagógico e ou terapêutico específico, adequado à natureza e características da deficiência, como meio de impedir o seu agravamento, anular ou atenuar os seus efeitos e permitir a sua plena integração social. Ora, parece-nos resultar numa análise bastante contraditória que os serviços da Segurança Social, ao deferirem a bonificação por deficiência, concordem que estas crianças necessitam deste apoio individualizado e, concomitantemente, considerem que deve ser indeferido o subsídio de educação especial que suporta esse mesmo apoio pedagógico específico, justificando o indeferimento com a inexistência de uma deficiência de caráter permanente. E mesmo esta classificação dicotómica entre permanente e não permanente pode ser muito redutora e difícil, e mesmo em alguns casos impossível de concretizar, tendo em conta a dimensão tão problemática das condições complexas do neurodesenvolvimento. E acresce o facto ainda de haver perturbações do neurodesenvolvimento com prevalências assinaláveis, como é o caso da perturbação do desenvolvimento da linguagem, que se estima que ocorre em cerca de 7% das crianças e que, por não estar associada a nenhuma condição neurológica de base, não é merecedora de aprovação de apoio de terapia da fala, o que acarreta, na maior parte dos casos, dificuldades posteriores a nível da aprendizagem, condicionando o processo evolutivo destas crianças. Para além desta, que está mais relacionada com a terapia da fala, há uma série de outras perturbações, desenvolvimento psicomotor, perturbações sensoriais, em que o diagnóstico nem sempre é fácil e cujas famílias assistem ao indeferimento do processo terapêutico por não se considerar que é de caráter permanente, quando a literatura, na verdade, nos diz precisamente o contrário, que estas dificuldades perduram até a idade escolar e a idade adulta, com consequências não só ao nível académico, mas depois também, posteriormente, ao nível da própria empregabilidade e da inserção social destes crianças e, posteriormente, adultos. Portanto, achamos que é necessário impor aqui mais rigor a esta avaliação multidisciplinar. Baseando-se na avaliação direta da criança, é necessário repensar o modelo, pois corremos o risco de resultar uma análise que, pelo tempo escasso que a avaliação toma, pode ser desajustada sem que haja, na verdade, tempo para a compreensão da problemática na sua totalidade. E, pior ainda, quando existe uma análise processual dos casos, meramente processual, seria importante uma definição também mais concreta dos documentos a considerar, uma vez que não são, por exemplo, considerados os relatórios clínicos dos técnicos que acompanham essas mesmas crianças. E assim, na linha da reunião prévia que tivemos então no Instituto da Segurança Social, a 19 de outubro, foram evidenciadas e anotadas, também e em concordância, na verdade, com os próprios serviços da Segurança Social, a necessidade de uniformizar e melhorar a estrutura e funcionamento das equipas dos centros distritais, tipificar estas mesmas patologias ou perturbações do neurodesenvolvimento, considerando caráter permanente ou temporário, para haver um maior rigor e maior transparência associados a quem possa efetivamente ser elegível para este subsídio, uma melhoria na capacidade de resposta associada ao volume de processos, através de ajustes operacionais, digitais e eletrónicos que melhorem a verificação e a análise dos processos para respostas mais céleres,
e tornar todo o processo, na verdade, sendo desde o preenchimento à verificação e ao pagamento da prestação, seja à família ou diretamente aos prestadores, progressivamente mais simples pela via da digitalização em plataforma própria online, sem naturalmente alterar o grau de confiança e segurança do mesmo. Permitir a inclusão do relatório técnico especializado para o apoio e incluir também uma adenda na declaração médica com garantia de que a criança foi efetivamente observada pelo médico e de que o formulário em questão também não é preenchido com base numa mera análise processual daquela criança ou do jovem. E agradeço mais uma vez a disponibilidade e a atenção que tem sido prestada para este assunto. Ora, muito obrigada. Pelos esclarecimentos que aqui nos vieram prestar. Eu vou fazer agora a minha intervenção pelo Partido Socialista. Eu tive a recolher aqui algumas informações e aqui o que vem apresentar importa referir, pronto, que é um subsídio a crianças e jovens com deficiência, é isso. É um apoio especializado perante a avaliação médica e de equipas multidisciplinares. Este subsídio permite às famílias e às crianças até 24 anos receberem encargos respeitantes à educação ou em determinados estabelecimentos adequados para o apoio especializado que a criança ou o jovem precise para o seu desenvolvimento. Quanto ao processo, não é uma prestação mensal, mas é um apoio pago perante a apresentação das faturas conforme vão entrando no sistema. As informações que eu fui recolher é que não há crianças que tenham, ou encarregados de educação que tenham apresentado as faturas e que não tenham sido ressarcidos. E que todas as faturas que entram dentro do sistema que são ressarcidas. Referiu-me aqui, não percebi bem se estava a dizer que não eram ressarcidos, que tinham dúvidas. Como é que gostava que me esclarecesse melhor essa situação. Depois também falaram aqui relativamente aos relatórios clínicos que não são considerados, então que exames é que são considerados para esta avaliação da criança ou do jovem. Quero agradecer a vossa presença, tomei boa nota e também algumas das questões que aqui apresentaram. Eu, da minha parte, vou apresentar uma questão à senhora Secretária de Estado para perceber pronto, para me esclarecer. Muito obrigada. Passo então a palavra à deputada do PSD, Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste grupo de trabalho. Muito obrigada às duas representantes da Associação de Terapeutas da Fala. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o trabalho que desenvolvem e que conseguem melhorar a vida das crianças e jovens com esta problemática e que é muitas vezes um entrave para o desenvolvimento das suas aprendizagens. Aquilo que aqui referiram e do que tomamos muito boa nota são também as preocupações do Partido Social Democrata. Aliás, muitas das perguntas que ficaram no ar e que estão também expressas no documento que nos enviaram e que foi entregue à Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, a doutora Catarina Marcelino, foram perguntas e questões que o PSD colocou na audição que aqui teve lugar, quer à Sra. doutora Catarina Marcelino, quer também à própria Secretária de Estado para a Inclusão, que negou que houvesse atrasos na atribuição do subsídio da educação especial, referindo que havia, ou melhor, negou que houvesse cortes, referindo que havia atrasos e, de facto, estes atrasos chegam aos 4, 5 meses, o que é, de facto, muito tempo para crianças que necessitam de um apoio tão específico como é este da terapia da fala e que, claro, que compromete o desenvolvimento das suas aprendizagens. Quando estamos a falar de crianças que já viram as suas aprendizagens comprometidas porque atravessamos um tempo difícil de pandemia,
temos agora esta burocracia que impede que muitas delas tenham acesso ao tratamento quando necessitam, e também esta questão das famílias mais vulneráveis ficarem muitas vezes impedidas de poder proporcionar esta terapia aos seus educandos, porque, como sabemos, é um subsídio que trabalha contra reembolso e nem todas as famílias conseguem deixar o adiantamento ou pagar uma consulta e depois pedir a verba a que têm direito. Por isso, o que gostaríamos de vos perguntar, até porque as nossas dúvidas são as vossas dúvidas e as dúvidas, de certeza, de muitas das famílias que continuam a ver estes atrasos e continuam a ver estes indeferimentos, e deixando aqui a pergunta se da parte da doutora Catarina Marcelino ou do Instituto da Segurança Social houve já alguma resposta a este ofício que fizeram chegar e, na vossa perspectiva, qual seria o modelo que poderia deixar de ser tão burocrático e facilitar a vida das famílias que necessitam deste apoio. Também ainda e do vosso conhecimento, se este número de pedidos para o subsídio de educação especial tem de facto continuado a aumentar e se aumentou o número de famílias que vêem indeferido este apoio. Obrigada. São estas, portanto, as dúvidas e o esclarecimento que gostaríamos de dissipar esta manhã. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo-vos então a palavra, têm 10 minutos para responderem ou para entenderem, para dizerem o que entenderem. Muito obrigada. Ora, muito obrigada pelas questões que foram dirigidas e pela oportunidade que temos de responder a elas. Num primeiro momento, referiu que existe uma apresentação das faturas. Na verdade, permita-me a correção, não é das faturas, é do recibo. Ou seja, o que implica que aquele serviço já foi prestado. E implica que estamos a partir do princípio que aquelas famílias conseguem ir assegurando o apoio, o que não acontece, porque se tivessem possibilidade de assegurar o apoio, não precisariam de recorrer a este subsídio de educação especial. Quando eu digo que existem casos de terapeutas, de técnicos especializados que estão a dar aquele apoio, a prestar aquele serviço e sem certezas de serem ressarcidos, a questão não se limita à apresentação da fatura, porque o processo em si vai percorrendo vários pontos e pode ficar encravado em vários destes momentos. O primeiro momento corresponde àquele que determina se aquele processo é deferido ou indeferido. E este deferimento, de acordo com aquilo que nos é dado a conhecer pelas equipas multidisciplinares de avaliação, é a verificação desta deficiência, se é que este termo ainda pode ser utilizado, mas de caráter permanente. Em questões de neurodesenvolvimento, nós não conseguimos prever se isto é permanente ou não. E, na verdade, também há condições, como aquelas que referimos há bocadinho, que se o apoio não for prestado no devido tempo, seguramente que as dificuldades daquelas crianças vão perdurar, vão se agudizar e, naturalmente, que vão depois ter as suas implicações no processo académico daquelas crianças e, pior, no processo também de inserção social, depois em idades jovens ou adultos. Portanto, quando é referido que não existem agregados que tenham apresentado faturas e que não tenham sido ressarcidos, eu tenho muita dificuldade em aceitar isto como sendo o facto, porque não é, porque existem agregados que o processo é metido na Segurança Social, aguarda deferimento, e enquanto aguarda deferimento, e às vezes isto demora mais de um ano a ser aprovado, as tais faturas de recibo têm de ser enviadas para a Segurança Social, sem certeza sequer deste apoio estar deferido ou indeferido, porque muitas vezes estas equipas multidisciplinares demoram tempo, as avaliações destas equipas são muito reduzidas no tempo, não é, em 5 minutos não se consegue avaliar uma criança e, portanto, não se consegue determinar efetivamente se aquela questão é de caráter permanente ou não. Quando referimos os relatórios clínicos que não são considerados, são os relatórios dos tais técnicos especializados que acompanham estas crianças. Aliás, quando é pedido, quando a família é informada que existe a necessidade de ir a
avaliação multidisciplinar, é precisamente dito nesse mesmo formulário que deve levar relatórios que não são dos técnicos que acompanham as crianças. Eventualmente será da consulta em que foi prescrito. No entanto, temos também muitos casos de crianças que vão de consulta de desenvolvimento e que os processos vêm indeferidos, de centros hospitalares reconhecidos como de grande idoneidade. Portanto, esta questão destes relatórios é que, de facto, não há o conhecimento geral e global desta criança, porque não se considera tudo aquilo que quem está a trabalhar com a criança é quem melhor a conhece. Passando então a resposta às questões da doutora Carla Madureira. Referiu que existem atrasos de 4 ou 5 meses. Vai-me permitir a correção, às vezes é mais de 1 ano. Portanto, não são 4 ou 5 meses. Nós temos processos, como eu referi há bocado, 2021, 2022, que ainda não conheceram o resultado. E, portanto, não podemos dizer que são 4 ou 5 meses. Efetivamente, da parte da Segurança Social houve uma resposta. Nós estivemos, como referi também, em outubro de 2022 na Segurança Social. Fomos recebidos pelo doutor, no dia 19 de outubro, pelo doutor Paulo Alves. Expusemos as nossas preocupações. A reunião ocorreu de uma forma muito fluida, na verdade. Nós conseguimos perceber que existem aqui condicionantes neste subsídio que fazem dele um modelo muito complexo, mas na verdade ele precisa de ser simplificado, porque o princípio deste subsídio em si é bom. O princípio dele, ou seja, apoiar as crianças que não têm direito por outra forma qualquer pelo Sistema Nacional de Saúde, pelas equipas das escolas, pelas equipas locais de intervenção, portanto, o princípio dele é bom. Agora, tem que ser realmente aqui talvez até desmaterializado seria uma das alternativas. Uma outra alternativa que colocamos na altura, nessa mesma reunião, é a questão de estas juntas médicas, estas avaliações das equipas multidisciplinares, serem talvez mais pontuais, ou seja, crianças que venham de consulta de desenvolvimento não serem sujeitas a esta tal junta de verificação ou esta avaliação da equipa multidisciplinar, porque de facto são médicos que estão mais do que preparados para fazer o tal diagnóstico das crianças. Quando me pergunta se este número de pedidos tem aumentado, não conhecemos exatamente os dados do número, mas é natural que aumentem, porque nós vemos a cada ano as prevalências das perturbações de desenvolvimento aumentarem também. Portanto, é natural que com o aumento da prevalência aumente também o período, este pedido de apoios. As condições das famílias em termos económicos muitas vezes também não são as mais favoráveis e, portanto, não havendo outra alternativa que possibilite a estas famílias este apoio, logicamente que tenham de recorrer a este apoio. Vemos, de facto, muitos indeferimentos de consultas de crianças que foram a consulta de desenvolvimento em centros hospitalares e, ainda assim, nestas avaliações multidisciplinares, com pouco tempo de avaliação, vemos, de facto, os processos a virem indeferidos e as crianças a ficarem, assim, com os seus apoios severamente comprometidos e com graves perturbações ao nível do seu desenvolvimento. Ora, então, damos por encerrada então a esta audiência. Agradecer mais uma vez a vinda aqui e agora cada grupo parlamentar há de fazer o que entender. Muito obrigada. Obrigada a nós.